Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde. Lhe dá uma noite de vitória, de descanso, repleto de graça. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sua casa e toda a sua família. Estamos aqui em mais um momento da leitura, da meditação da Escritura Sagrada, onde nós vamos ler hoje Números 11, 12 e Eclesiastes, capítulo 1. Vem comigo, deixa o Espírito Santo nos conduzir e nos guiar por esse caminho. Números 11, o fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se o fogo da parte do Senhor. Queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vimos nada a não ser este maná. Maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e nenhum moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento da noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre os teus servos? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concedeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. São dadas 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes superiores entre o povo, leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles, e eles ajudarão na tua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer. Estava-nos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e lhes darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro,
Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e a dispôs ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, depois 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades. Não são ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. O Senhor envia codornizes. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, numa altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para sacar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Ataava, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Ataava, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Pergunta. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor viu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, e vocês 3 e os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os 2 vieram à frente, e ele disse: ouça as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Não é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. A ele vi a forma do Senhor, porque não temerem criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre das suas mãos com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor, Deus por misericórdia concedeu-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias. Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Pará.
capítulo 8 de Eclesiastes. Obediência devida ao rei. Quem é como sábio, quem sabe interpretar as coisas, a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que é bem, entenda, pois a palavra do rei é soberana, ninguém lhe pode perguntar o que estás fazendo. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa também, uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livrará aquele que a pratica. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outro para a sua própria infidelidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados, gente vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para o ímpio, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como somos, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justo que recebe o que os ímpios merecem, e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também penso eu não faz sentido, por isso recomendo que desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que o comer, beber, alegrar. Sejam esses os seus companheiros no céu, duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para colher a sabedoria, observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem o sono nem mediante nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de me entender e que se faz debaixo do sol, por mais que esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Amém? Deus nos abençoe. Continuamos firmes nessa leitura, nos edificando, nos transformando em Cristo Jesus. Uma boa noite de sossego, forte abraço e um beijo no teu coração.